Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. Após um 2024 que superou as expectativas, o Vasco da Gama iniciou 2025 com grandes planos para reforçar ainda mais o elenco, mas tem enfrentado dificuldades consideráveis no mercado de transferências. Embora as perspectivas de crescimento sigam altas, a equipe ainda não conseguiu atrair os reforços necessários para fortalecer o time, o que tem gerado uma sensação de impasse nos bastidores. Para complicar ainda mais a situação, alguns dos jogadores do atual elenco não têm demonstrado a intensidade e a vontade de conquistar títulos que o clube tanto necessita, como apontado pelo ex-jogador Edmundo. Em sua análise, ele critica a falta de fome e de vitória que muitos atletas deveriam ter para escrever seu nome na história do Vasco, um clube tradicional e imenso, que exige muito mais do que simples compromissos contratuais. Edmundo não hesitou em dirigir suas críticas a nomes de peso do elenco, como Souza, Alex Teixeira, Paeta e Coutinho. Para o comentarista, a postura de alguns dos principais atletas do clube é preocupante. Ele destacou que, apesar do talento de muitos desses jogadores, falta-lhes a ambição de buscar algo realmente grandioso com a camisa vascaína. Não vejo ninguém ali almejando algo importante para realmente entrar para a história do clube. Estão mais preocupados com os privilégios que têm, como voo fretado, hotel 5 estrelas e o alto salário. Isso não é o suficiente para quem veste a camisa do Vasco, declarou Edmundo. O ex-jogador foi enfático ao afirmar que o foco dessas estrelas está muito mais em sua zona de conforto do que no desejo de conquistar algo realmente relevante. Em um momento de reflexão, Edmundo fez uma comparação, mencionando a chegada de Tietê ao clube. No entanto, o comentarista deixou claro que a crítica não se dirigia ao novo reforço, mas à mentalidade de alguns dos atletas que se encontram no elenco vascaíno. Tietê, que passou por clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, é visto como alguém que já possui uma história consolidada no futebol, com títulos conquistados em sua trajetória. Para Edmundo, o problema não é a chegada de jogadores com um passado de sucesso, mas sim a mentalidade de muitos atletas que, ao chegarem ao Vasco, buscam apenas encerrar suas carreiras com um final tranquilo, ao invés de contribuir ativamente para a construção de um time vencedor. Essa mentalidade, segundo o ex-jogador, é um dos maiores obstáculos para o crescimento do clube. O comentarista não poupou palavras ao criticar a atitude de dois dos maiores astros da equipe, Paeta e Coutinho. Edmundo disparou contra a falta de desempenho desses jogadores, questionando como é possível que dois atletas recebam mais de 1,5 milhão de reais por mês e não consigam entregar resultados significativos em campo. Não dá para entender como dois jogadores com esse salário não decidem absolutamente nada. Parece que estão apenas cumprindo os contratos e esperando a próxima renovação. E ainda mais, talvez pedindo até um aumento, disparou Edmundo. Para ele, essa postura é inaceitável para jogadores com a responsabilidade que eles têm no clube. A expectativa da torcida é imensa, e o Vasco, um clube de tanta tradição, merece muito mais do que apenas jogadores cumprindo uma obrigação contratual sem dar a devida resposta em campo. Por fim, as palavras de Edmundo deixaram claro um recado contundente para todos os envolvidos: a torcida do Vasco não aceita menos do que comprometimento, garra e a busca incessante por títulos. O clube precisa de jogadores que estejam dispostos a escrever uma nova história, não de atletas que veem o Vasco apenas como o fim de sua carreira. Para a equipe seguir em frente e se consolidar como uma verdadeira força no futebol brasileiro, é preciso que seus principais jogadores mostrem que estão dispostos a sacrificar o conforto pessoal em prol do sucesso coletivo. O recado está dado, e o desafio está lançado. Agora é hora dos atletas do Vasco provarem que têm a mentalidade e a entrega necessárias para devolver o clube ao seu lugar de destaque no futebol nacional. O Vasco da Gama vive um momento sombrio, onde a morte do bom futebol parece ser a grande vilã de sua trajetória recente. Após um ano de expectativas frustradas, o clube se vê em um cenário de estagnação, onde a promessa de reconstrução do elenco não se reflete em campo. A grandeza histórica do time parece ter se perdido em meio a um elenco acomodado, cujos jogadores não demonstram a fome de conquistas que um clube como o Vasco exige. Em vez de serem protagonistas de uma nova era vitoriosa, muitos parecem mais preocupados em cumprir contratos do que em deixar sua marca na história do clube, e o desempenho em campo tem sido reflexo disso. Com o mercado de transferências cada vez mais desafiador, a esperança de um elenco renovado e competitivo vai diminuindo, e o time parece caminhar em círculos. A falta de entrega de seus principais atletas, a ausência de uma mentalidade vencedora e o descompasso entre as expectativas da torcida e a realidade em campo criam um ambiente de frustração crescente. O clube, que já foi um dos maiores do Brasil, agora enfrenta o dilema de tentar resgatar sua identidade e sua competitividade, mas se vê à deriva, incapaz de reencontrar a chama que o fez um dos maiores nomes do futebol nacional.
A morte do bom futebol do Vasco não é apenas uma crise esportiva, mas uma reflexão amarga sobre o que o clube se tornou, uma sombra de seu próprio legado. O declínio do futebol do Vasco é um fenômeno que vai além da simples falta de resultados. A crise do clube reflete uma desconexão profunda entre as expectativas de uma torcida apaixonada e a realidade imposta por um elenco desmotivado. A tradição vitoriosa da equipe, que já foi sinônimo de respeito e conquistas, parece ter sido diluída por uma série de escolhas questionáveis tanto dentro de campo quanto fora dele. O que era para ser uma reconstrução vitoriosa se transformou em um ciclo de frustrações, onde os erros se repetem e o time se arrasta em uma inércia que prejudica a relação com seus torcedores, cada vez mais exigentes e impacientes. O afastamento da essência do futebol vistoso e vencedor, característica histórica do Vasco, é evidente. O clube, que sempre foi um celeiro de craques e jogadas memoráveis, agora sofre com a falta de brilho e inspiração. A torcida, que um dia empurrava a equipe para a conquista de grandes títulos, agora observa impotente enquanto o time perde espaço no cenário nacional. A cada jogo sem identificação, a morte do bom futebol do Vasco vai se tornando uma realidade irreversível, como se o time tivesse se esquecido do que realmente significa vestir a camisa do clube, deixar sua marca e, acima de tudo, lutar pela grandeza que um dia foi conquistada com muito suor e glórias. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a atual fase do clube? Será que ainda há esperanças para ver o bom futebol de volta ao Vasco, ou estamos diante de um ciclo sem fim de decepções? A torcida, que sempre foi o motor do time, agora se vê diante de uma realidade amarga, e a pergunta que fica é: será que os jogadores ainda têm aquele espírito de luta que marcou a história do clube? Ou será que, como muitos temem, a morte do bom futebol realmente aconteceu e não há mais como recuperar o brilho do Vasco? Será que a culpa é toda da diretoria, das escolhas feitas no mercado ou, quem sabe, da própria falta de comprometimento dos atletas? São muitos os fatores que pesam, mas a voz mais importante sempre será a da torcida. O que falta para o Vasco reencontrar sua identidade? O clube, que já foi sinônimo de garra e talento, ainda tem chance de recuperar sua grandeza? Ou estamos condenados a assistir passivamente ao declínio de um dos maiores nomes do futebol brasileiro? A opinião de quem realmente importa, o torcedor, é o que pode determinar o caminho do time. Por isso, queremos saber o que você pensa. Como você vê o futuro do Vasco diante desse cenário? A torcida está disposta a apoiar e exigir mais do time, ou a paciência se esgotou de vez? Sua opinião tem o poder de influenciar e moldar o rumo de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Não fique em silêncio. O momento é agora, e o futuro do Vasco depende de um despertar coletivo que, quem sabe, pode ser o primeiro passo para a ressurgência do bom futebol. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.